O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus para os seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra estarão reunidos diante dele, e ele vai separar uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e que te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá àqueles que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, era estrangeiro e não me recebestes em casa, estava nu e não me vestistes, estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizesse isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um instante. Prezados irmãos e irmãs, querida comunidade, todos os adolescentes que hoje aqui se encontram, para nós a liturgia de hoje ela tem uma conotação especial e particular, porque hoje um grupo de cerca de quase 90, catequizandos vão receber pela primeira vez Jesus na Eucaristia. Então, para nós e para eles também é uma experiência inigualável, poder comungar, receber o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia, que é o centro da vida da igreja. A igreja vive, se alimenta, se nutre da Eucaristia. Todos nós cristãos, todos nós filhos e filhas de Deus, somos convidados a ter um grande, um imenso amor para com o sacramento da Eucaristia. É o próprio Cristo que se doa a você, a mim, a esses adolescentes que logo mais vão receber, se oferece como alimento, o pão vivo descido do céu. Então o Padre pede assim a vocês, que seja a primeira, não seja apenas a primeira Eucaristia, mas seja a primeira de tantas Eucaristias. Que vocês tenham um grande amor
pela Eucaristia. Que vocês possam agora participar com mais fervor ainda das missas, podendo comungar, tendo aquela alegria no coração, lá em casa mesmo, já sentindo na semana, próximo domingo tem a missa, eu vou na missa, vou poder comungar. Então é importante que o pai e a mãe incentive, conversando com eles nesses dias. A gente percebeu assim também uma grande falta de interesse, de apoio por muitos pais dessas crianças, né? Muitos que estão longe da igreja, muitos que estão longe da Eucaristia. O padre sempre perguntava, né, para eles: vocês vêm à missa, participam? Sente que eles têm vontade de vir, mas muitas vezes não vêm porque o pai e a mãe não dão exemplo. Péssimo exemplo. Isso é um péssimo exemplo. Você que é pai e mãe, Deus vai te cobrar também, fique tranquilo disso, sobre o testemunho que você deve dar para o teu filho. É você, além da tua obrigação também de participar da missa. Quantos pais, quantas mães que levam assim com descaso as coisas de Deus. Então que vocês sejam mais presentes na vida dos vossos filhos, porque eles também precisam muito, ainda mais nessa fase da vida, nessa etapa, onde estão crescendo e amadurecendo na fé. Se o pai e a mãe não dão exemplo, o trabalho da catequista, do padre vai ser muito pouco, porque eles não veem em casa aquilo que lhes é ensinado aqui. Então é no mínimo contraditório, Então, mais amor pela Eucaristia. Você que hoje vai logo mais receber pela primeira vez, que vocês possam fazer essa experiência do próprio Cristo, receber Cristo na vida de vocês. Veja que maravilha, que bênção, que graça. Então é isso que o Padre deseja a cada um de vocês. Hoje também a igreja celebra esta solenidade chamada de Cristo Rei do Universo. Com a celebração de hoje, deste domingo, a igreja encerra um ciclo litúrgico chamado Tempo Comum. Hoje é o 34º domingo do Tempo Comum, e sempre nesta liturgia a celebração que nos é apresentada é do Cristo Rei Senhor do mundo, do universo, Cristo Rei da vida de cada um de nós. E como o tempo vai findando, a liturgia também fala das coisas que irão acontecer no final dos tempos. E o Evangelho, de uma maneira muito clara, a primeira leitura também diz que quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado com os seus anjos, seus santos, com todo o poder e glória, vai se assentar no seu trono glorioso, e todos nós, todos os povos, você e eu, deveremos comparecer diante deles para o julgamento. Eu dizia ontem na missa que esse tempo que você vive, que eu vivo, que nós vivemos, esse é o tempo que a igreja chama, convida, exorta. Esse é o tempo da misericórdia. Deus agora, Ele usa de misericórdia para conosco, até para aqueles que estão distante dEle. É paciente. É como um pai que vive chamando a atenção do filho, porque ama o filho e vê que o filho está distante, está em caminhos errados, mas o pai sempre tem esperança, o pai e a mãe. Então ele fala, ele chama, exorta, e fala uma, e fala duas, e fala 10, e fala 20, sempre paciente, sempre com aquela esperança de que um dia ele vai crescer, vai amadurecer, vai entender o amor que eu tenho por ele, e vai se corrigir, se emendar. Assim é Deus com você, assim é Deus comigo, agora, por enquanto. Não esqueço, esse é o tempo da misericórdia. Por que será que Deus é paciente conosco? Por que será que Ele é misericordioso? Por que será que Ele é lento na ira? Porque Ele espera, acredita e deposita confiança em nós. Ele sabe que se nós quisermos, porque a conversão, ser bom ou ruim, amar ou não a Deus, depende de cada um de nós, das escolhas que nós fazemos. Então, o tempo da misericórdia. Mas o Evangelho de hoje fala também do justo juiz. Quando ele vier para julgar, e aqui está falando do julgamento universal, Jesus
disse que um dia virá para julgar vivos e mortos. Não enganou ninguém sobre isso, só não disse quando vai ser, que dia vai ser, como vai ser, mas a nossa fé católica está alicerçada nessa verdade de fé, que um dia todos nós deveremos prestar conta a Deus da vida em que nós vivemos. Se não for no juízo universal, será no juízo particular, no dia da tua morte e no dia da minha morte. Tão logo nós fechemos os olhos para esse mundo, o nosso corpo alguém levará para o cemitério e lá vai ficar e vai virar pó. És pó e ao pó voltará, e a alma imediatamente, automaticamente deverá comparecer para receber a sentença que hoje o Evangelho fala: vinde, bendito do meu Pai, entrai e tomai posse do reino, ou afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nosso Padre hoje não é para assustar ninguém, é uma chamadinha de atenção, é um alerta para tantos por aí que vivem a vida como se, quantas pessoas desleixadas, quantas pessoas que vivem como se Deus nunca existisse. Então esse é o tempo de buscar a Deus. A primeira leitura, olha que linda, com que imagem bonita, que o autor sagrado descreve a paciência, o zelo, o cuidado, o carinho, o amor que o pastor tem pela ovelha, que é por você e por mim. Jesus é o bom pastor. O profeta Ezequiel diz assim: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas, que somos nós, vou fazê-las repousar, vou procurar aquela que está perdida, vou reconduzir aquela que está extraviada, vou enfaixar a perna daquela que estiver ferida, machucada e quebrada, vou fortalecer aquela que está doente, vou vigiar e proteger a ovelha gorda e forte, vou apacentá-las conforme o direito e a justiça. E no final diz: farei justiça entre uma ovelha e outra, entre cordeiros e bodes. E no Evangelho é esta expressão, diz: o Senhor, quando virá para julgar, a primeira coisa que o justo juiz, que é o Senhor do universo, a liturgia de hoje é Cristo, o Rei do universo, o primeiro ato que o juiz vai fazer, ele vai separar. Jesus vai separar o que é bom do que não é bom, o que presta do que não presta, aqueles que irão se salvar daqueles que durante a vida poderiam, se quisesse, ter buscado a salvação, mas não quiseram. Contava uma historinha ontem, que uma pessoa morreu, e quando viu, acordou, estava no inferno. Quando viu, no inferno, ficou braba, e foi brigar com o diabo. Chegou lá e disse: mas como? Mas eu vim parar aqui no inferno, mas como assim? Tem alguma coisa errada? Lá na terra eu não fiz nada. O diabo olhou para ele: isso mesmo, você veio parar aqui porque você não fez nada. Porque você não fez nada. Não foi à missa, não rezou, não confessou, não buscou a Deus, não fez o bem, não praticou a justiça, viveu isso. E o mundo está assim, está fervendo de gente assim, que não faz nada, que não faz nada para Deus, mas faz tudo para o mundo. Você pode se perguntar, quantas vezes que eu vou na missa, por exemplo, talvez hoje a igreja está cheia, que bom, mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Todos os domingos essa igreja deveria ser pequena, o padre deveria se preocupar em construir, em fazer mais uns 5 metros para lá e mais uns 10 metros para cá, no mínimo, pelo tamanho desse bairro. Hoje está cheia, que bom, a gente entende por quê, tem primeira Eucaristia, muitos pais talvez estão vindo pela primeira, segunda ou terceira vez, sejam bem-vindos, é casa de vocês. Como que eu fui parar aqui? Eu não fiz nada lá para... Isso, você veio aqui porque você não fez nada. Você tem que fazer, você devia ter feito.
Por isso, porque você não fez nada, você caiu aqui. Vocês entenderam? Ou precisa desenhar? Tem muita gente por aí que não faz nada. Não faz nada para Deus. Para o mundo faz tudo, mas para Deus não faz nada. Vinde bendito do meu Pai, porque em vida você viu aqueles que irão se salvar são aqueles que fizeram, não são aqueles que não fizeram nada. Todo mundo entendeu? O juiz vai separar uns dos outros, a ovelha do bode e do cabrito. Dirá a uns, daí ele vai dizer, porque eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me visitaste, eu estava doente e você cuidou de mim. Por isso, se você fez isso, você praticou o amor, a justiça, a caridade, você foi uma pessoa boa, paciente, misericordiosa, você lá no mundo que você viveu, que eu te dei 80, 90, 100 anos, você buscou a Deus, você ia à missa, você comungava, você confessava, você ajudava a igreja, você participava. Então, vinde bendito do meu Pai. É para isso que Deus nos fez, não foi para outra coisa. Acorda você que dorme. Você está no mundo é para buscar Deus, não só para juntar tesouro aqui. Jesus disse, é juntar um tesouro no reino do céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça, nem a ferrugem corrói. Mas a gente não entendeu ainda, tem muita gente que não entendeu. Você existe, a razão pela qual você e eu existimos é única e exclusivamente para louvar, conhecer, servir e amar a Deus. Isso, ponto. Se você vive longe dele, vive fugindo dele, como o diabo foge da cruz, como é que você vai querer ouvir? Está sonhando, está dormindo? Aquela sentença favorável, positiva, vinde bendito. Se você viveu a vida inteira, não vai ser isso. Lamento informar, goste você ou não. Vinde bendito para aqueles que fizeram a vontade de Deus. Para longe de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. O diabo foi aquele que se revoltou contra Deus. Então toda e qualquer ação nossa, quando nós não sentimos em nós o desejo de buscar Deus, é porque o bichinho já te conquistou. Todo ser humano deveria buscar Deus. Existe em nós uma capacidade inata, ou seja, toda pessoa que nasce e vem ao mundo, ela já nasce, a nossa natureza humana, ela é inclinada para Deus, mas ela precisa ser ajudada. Automaticamente ela não busca. Ela tem uma grande inclinação, mas como ela é inclinada para o bem, também ela é inclinada para o mal. Qual das duas vai vencer? Vai vencer aquela que você fortalece. É que nem o inso da tua casa, você tem a grama bonita e tem o mato. Os dois estão ali. Pergunto, qual dos dois que vai ficar mais bonito? O mato ou a grama? O mato? Depende. Se você deixar o mato crescer, vai ser o mato. Se você não deixar o mato crescer, vai ser a grama. É assim ou não? Você que tem uma grama bonita, um jardim bonito, ele é bonito porque você cuidou dele. Ele é bonito porque você zela, porque você protege. Experimente não fazer nada para ver. Experimente não fazer. Assim também é na vida espiritual. Não faça. Mas como que eu vim parar aqui? Eu não fiz nada. Isso, você está aqui porque você não fez nada. Você não foi feito para não fazer nada. Você deveria ter feito. Você passou a vida inteira dormindo para Deus. Então cada um se questione, viu? Não é para assustar ninguém, né? O padre fala com firmeza, mas é isso mesmo. Tem um santo que diz que o padre na acolhida deve ser um cordeiro, e na homilia tem que ser um leão. Na acolhida, no trato com as pessoas, um cordeirinho. Eu tenho que me esforçar bastante para isso, né? Mas a gente tenta, né? E na homilia, tem que ser um leão. Acho que aqui até dá mais ou menos pareio, né? Então aquilo que o padre fala é para alertar. Vocês deveriam agradecer. Porque lá fora vocês não vão ouvir isso que vocês ouvem aqui. Muito pelo contrário.
O mundo quer tirar de vocês a vida eterna. O mundo não está preocupado se vocês vão ser chamados de bendito ou maldito. Quem deveria se preocupar é vocês. Por isso busque a Deus, por isso ame a igreja, participe, venha às missas, não por obrigação. Não por obrigação. Busque a Deus enquanto há tempo. Não adianta chorar depois, viu? Nem chamar o padre até vai, pode chamar que eu vou. Mas Santo Agostinho dizia que é mais consolo para os vivos do que benefício para os mortos. Se em vida você não buscou a Deus, não vai ser depois da morte que... O tempo de buscar é em vida, depois da morte cessa. Parece que quanto a isso todo mundo também já entendeu, né? Ou precisa desenhar também. Que o tempo de buscar a Deus é aqui e agora. Depois, cessou o tempo do mérito. Quando o justo juiz vier, e finalizo, e o Evangelho diz, todos os povos deverão comparecer diante dele para ouvir a sentença. É duas. Não existe uma terceira, nem apelação para a segunda instância, terceira e Supremo Tribunal Federal. Não, lá em cima os esquemas humanos não funcionam. Ou você buscou a Deus ou você não buscou. Ponto, simples assim. Se você em vida foi uma pessoa, mesmo com as falhas que todos nós temos, eu tenho, você tem, mas a gente buscou a Deus, a gente rezou, procurou fazer o amor, a caridade, procurou fazer o bem, servir a Deus, colocar os talentos, tudo aquilo de bom que nós servimos a Deus também com tudo que nós temos, com os nossos bens materiais e espirituais, colocamos a serviço da igreja, ajudamos a igreja que é a esposa de Cristo, tudo isso nos coloca na dinâmica do reino de Deus. Agora, se não for isso, aí lamento informar, a sentença ela vai ser desfavorável. E recorde, a sentença ela é para sempre, não tem retorno. Uma vez bendito, bendito para sempre. Uma vez maldito, maldito para sempre. Pense nisso. Pense nisso, você que leva a vida assim tão leviana, tão despreocupada, porque o mundo fala isso para você e você acredita, fique tranquilo, tudo certo, Deus é bonzinho, para que se preocupar, Ele vai salvar todo mundo, não é assim que vocês ouvem lá fora? Eu sei, eu também vivo no mundo, eu não vivo nas nuvens. As pessoas que não vêm à igreja, elas justificam com umas teorias assim brilhantes, sabe? Porque para elas está tudo certo. No final vai virar tudo pizza, né? Não é assim não, viu? Vai separar, o primeiro ato do juiz é separar. Eu fiz um exemplo ontem, que nem você em casa lá tem uma cesta de batatinha, né? Tem 30 batatinhas dentro da cesta. Dessas 30, 15 estão estragadas, podre. Você faz o que com elas? E daí, se você tem 30 batatinhas, 15 estão podres, estragadas. Precisa fazer maionese. Você vai fazer com essas batatinhas também? O que você faz? Diga, o que você faz com a batatinha podre dentro da cesta? Diga. Isso que eu queria ouvir. Joga fora. Joga fora, porque não presta. O Evangelho de hoje diz, jogará fora. Vai jogar fora o que não presta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.